1. É necessário, no interesse de se conhecer a ciência pretendida, que enveredemos primeiro por apontar as principais questões de difícil resolução, a saber, as aporias, que justamente se colocam. Tais consistem precisamente em todas aquelas concessões divergentes concernindo aos primeiros princípios, bem como em qualquer outra noção que tenha provavelmente passado despercebida. Em relação aos que desejam desenvencilhar-se de tais escolhos, será um bom plano ir ao seu encontro, visto constituir a certeza daí decorrente a resolução dos problemas precedentes, e não haver solução ao se desconhecer o nó da questão. Do mesmo modo, esta perplexidade mental mostra que existe um certo nó nas próprias coisas, e esta mesma perplexidade corresponde, no seu cerne, àquele estado próprio de homens acorrentados. De fato, em ambas as situações qualquer progresso é impossível. Por conseguinte, dever-se-á primeiro que tudo analisar todas as dificuldades, tanto pelas razões mencionadas, como devido ao fato de aqueles que iniciaram uma investigação ignorando tais dificuldades, se revelarem pessoas totalmente ignorantes do caminho a ser tomado, além da circunstância de nem saberem sequer se aquilo que se visa foi realmente alcançado ou não. Assim sendo, para tais indivíduos, o fim não se afigura claro, enquanto para aquele que enfrentou tais dificuldades, o fim torna-se evidente. Para mais, aquele que justamente tomou todas as teorias litigantes em consideração, a semelhança daquele que ouviu as alegações de ambas as partes em tribunal, será necessariamente o juiz mais criterioso. De fato, a primeira aporia concerne aqueles temas por nós antes discutidos, a quando das nossas notas introdutórias, a saber, primeiro a questão de o estudo das causas pertencer a uma ciência ou então a várias. Depois, a de tal ciência devir apenas contemplar os primeiros princípios da substância, ou por outro lado também concernir aos princípios invocados na demonstração, tal como sucede com a possibilidade de se afirmar e de se negar ao mesmo tempo uma mesma coisa, embora com base em princípios diferentes. Ainda no caso de concernir a substância, quanto a haver uma ciência a avisar todas as substâncias, ou por outro lado, de serem várias, de seguida, consoantes sejam várias, a possibilidade de serem então correlativas ou de serem algumas por nós discriminadas, como ramos do saber, e as restantes como outra coisa qualquer. Esta última questão deverá ser necessariamente investigada, a saber, quanto a se conhecer se existem apenas substâncias sensíveis ou, se além destas, haverá outras, assim como se deveria considerar haver apenas uma modalidade de substância não sensível, ou então mais de uma, a maneira desses tais que aventam serem as formas e as realidades matemáticas, uma espécie de intermédios entre as formas e o mundo sensível. Todas estas questões merecem justamente a nossa atenção, tal como afirmamos, assim como a possibilidade de a nossa investigação apenas se interessar pelas substâncias ou, por outro lado, visar também os atributos substantivos da substância. Por conseguinte, no que concerne ao mesmo e ao outro, ao semelhante e ao dissemelhante, ou, ao contrário, ao antes e ao depois, e a outros tantos termos que os dialéticos se esforçam por analisar, ao fundamentar a sua pesquisa em opiniões comuns, deveremos considerar, nesse caso, o domínio específico a ser visado por todos eles. Mas deveremos ainda levar em conta todos os atributos essenciais destas mesmas coisas, não apenas no que concerne aquilo em que consiste cada uma, como também a eventualidade de cada uma ter o seu respectivo contrário, assim como a possibilidade
de os primeiros princípios e elementos das coisas constituírem gêneros, segundo os quais existem, ou consistirem nas partes pré-existentes, segundo as quais se divide cada coisa. Logo, se são gêneros, temos a eventualidade de corresponderem eles àquilo de que são, em último, predicados como indivisíveis, isto é, como indivíduos, ou, por outro lado, há de apenas serem gêneros primários, a saber, se porventura animal ou homem é tanto o primeiro princípio como o mais independente entre os demais indivíduos. Acima de tudo, importa considerarmos e concentrarmos-nos na seguinte questão: se porventura existe alguma outra causa por si mesma além da matéria, e se caso assim seja, poderá ser ela dissociada da matéria, e ainda se é, numericamente, apenas uma ou várias. Depois, se existe alguma coisa enquanto discriminada da coisa concreta. Com isto pretendo referir a matéria enquanto associada a algo que lhe é justamente predicado, ou, pelo contrário, coisa nenhuma. A seguir, se tal apenas se verifica em certos casos, enquanto noutros não, bem como em que consistem precisamente tais ocorrências. Posto isto, importa ainda verificar o seguinte: se porventura se deverá indagar acerca de serem os primeiros princípios limitados em qualidade, e quanto ao número, quer em relação à sua definição, quer em relação ao seu substrato. Depois, se os princípios relativos às coisas perecíveis e às não perecíveis são os mesmos ou diferentes. Finalmente, se são todos não perecíveis ou se, pelo contrário, são perecíveis apenas os relativos às coisas perecíveis. A seguir, vem a mais difícil de todas as questões: saber se a unidade e o ser, tal qual os pitagóricos e Platão assim preconizam, não são realmente distintos, mas constituem a substância das coisas, ou se, por outro lado, tal não se verifica, havendo o respectivo substrato de ser algo de distinto, tal qual Empédocles procede com o amor, ou outro pensador com o fogo, ou outro com a água, ou o ar. Depois, saber se os primeiros princípios são universais, ou se são coisas individuais. A seguir, temos a eventualidade de existirem eles potencial ou atualmente em dependência, e caso tal assim seja, saber se porventura dependem potencial e atualmente apenas do movimento, que estão a, com efeito, envolverem intrincadas dificuldades. Além disso, há que verificar se os números e as linhas, as figuras e os pontos são, num certo sentido, substâncias ou não, assim como analisar, caso o sejam, se porventura o são em separado das coisas sensíveis, ou se pelo contrário, apenas são algo a elas inerente. Em resumo, no que toca a todas estas questões, não será apenas difícil alcançar-se a verdade, como também não será nada fácil conseguir enumerar todas as dificuldades concernentes de modo adequado. 2. Comecemos com a primeira questão a ser abordada, a saber, se porventura apenas compete a um só domínio específico da ciência, ou a mais de um, o estudo de todas as modalidades de causa. Assim sendo, como poderá uma ciência apenas abranger os primeiros princípios, consoante sejam eles contrários entre si? Na verdade, nem todos se encontram afetivamente presentes em muitas coisas, do mesmo modo como poderá um princípio de movimento existir em coisas que são imóveis? E na eventualidade de tal se tratar do princípio do bem, visto tudo aquilo que é bom em si mesmo e segundo a sua própria natureza constituir um fim, e por isso uma causa já no seu próprio interesse, as demais coisas são geradas e existem do mesmo modo, o fim e o propósito são ambos o fim de alguma ação, uma vez todas as ações implicarem movimento. Por conseguinte,
seria impossível este princípio existir nas coisas desprovidas de movimento, ou então haver bem absoluto algum. Visto isto, também nas matemáticas, nada se afigura poder ser demonstrado por esta causa, nem tampouco qualquer demonstração do tipo porque é melhor ou pior. Na verdade, ninguém levará a sério tais considerações, sendo a razão devida a qual alguns sofistas, como Aristipo, menosprezarem as matemáticas, já que nas outras artes, e mesmo nas ditas artes mecânicas, como a carpintaria ou a pavimentação, a explicação dada é porque é melhor ou pior, enquanto nas matemáticas o bom ou o mal não tem lugar algum. Por outro lado, se existem diversas ciências relativas às causas, cada uma diferente consoante o diferente tipo de princípio correspondente, qual delas deveremos considerar aquela a ser justamente por nós visada, ou quais os mestres destas ciências que deveremos levar em consideração, como sendo os mais reputados no domínio que agora investigamos? Com efeito, é plenamente possível que todas as modalidades de causa se apliquem ao mesmo assunto, tal como se verifica com uma casa, cuja fonte de movimento reside na arte e no arquiteto. A causa final, na sua respectiva função, a material, na matéria, a saber, a terra e as pedras, a formal na sua respectiva definição. Por conseguinte, daqui se depreende, em conformidade com a nossa discussão anterior, e no que concerne aquelas que, entre as demais ciências, merece o nome de sabedoria, existir efetivamente alguma razão para se aplicar a cada uma delas esse nome, na medida em que a sabedoria é a modalidade de conhecimento superior e de maior autoridade, ela que as demais ciências, à maneira de servas, não se atreverão a contrariar, porquanto o conhecimento do fim e do bem identificam-se com a sabedoria, visto tudo ser efetivamente em função do fim, ainda que consoante tenha sido definida como conhecimento dos primeiros princípios, e como o mais cognoscível, o conhecimento da essência das coisas, haja justamente por isso de se identificar com a sabedoria. Com efeito, porque existem diversos modos de se conhecer a mesma coisa, poderemos afirmar que todo aquele que conhece a coisa pelo que é, há de por isso melhor conhecer do que aquele outro que o faz por referência aquilo que ela não é. E ainda que aquele que conhece o que a coisa é, conhece-a melhor do que aquele que apenas conhece a sua dimensão, ou a qualidade ou a capacidade natural para agir ou se permitir agir. Mas, em todos os outros casos, incluindo os que implicam demonstração, geralmente presumimos conhecer uma coisa particular sempre que sabemos aquilo que realmente é, tal como sucede com o que é quadrado ou retangular, com a resposta a residir no fato de se encontrar o respectivo centro em função dos seus lados. O mesmo se verificando com os demais casos, embora no caso da geração e da ação, ou no das mudanças de todos os tipos, só o façamos devido a conhecermos a causa do movimento, sendo tal distinto e oposto ao fim. Em resumo, assim sendo, poder-se-ia eventualmente supor que o estudo de cada uma dessas causas compete a uma ciência diferente. Mais uma vez, no que toca aos princípios demonstrativos, poder-se-á ainda disputar a eventualidade de também eles consistirem no objeto de uma ou mais ciências. Por demonstrativos pretendo dizer os axiomas a partir dos quais deriva toda a demonstração, tal como sucede com tudo só poderá ser afirmado ou negado, ou é impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo. Assim, como as demais premissas inerentes, logo temos a questão de então existir uma ciência, a valer tanto para estes princípios como para a substância, ou de, por outro lado,
serem elas diferentes ciências, assim como a eventualidade de não sendo apenas uma delas corresponder, justamente, àquela que agora indagamos. Contudo, revela-se pouco provável que ambos os domínios compitam a mesma ciência. É que, assim sendo, por que razão se haveria de reclamar conhecer tais princípios como pertencendo ao domínio exclusivo da geometria e muito mais do que qualquer outra ciência? No caso de se atribuir, igualmente, a qualquer ciência, ainda que isso não constitua domínio de todas, a devida compreensão destes princípios já não poderá ser exclusiva daquela ciência que se debruça sobre as substâncias em detrimento das demais ciências. Mas, em que sentido poderá então haver uma ciência destes princípios? Com efeito, é já do nosso conhecimento em que cada um consiste, ainda que mesmo assim, as demais ciências os empregue tal qual fossem por nós subjamente conhecidos. E todavia, caso haja uma ciência demonstrativa a eles relativa, então também haverá algum gene subjacente. Assim, como alguns dos princípios hão de derivar a partir dos axiomas, enquanto outros hão de permanecer não provados, visto não poder efetivamente haver demonstração de tudo. Isto porque a demonstração deve necessariamente proceder de qualquer coisa, assim como deve ainda avisar algum objeto material e então provar algo, e ainda, pela mesma razão, se segue haver consequentemente um gênero para se demonstrar as coisas, visto todas as ciências demonstrativas realmente empregarem axiomas. Por outro lado, a ser a ciência da substância distinta do conhecimento destes princípios, qual será, segundo a sua própria natureza, a mais autorizada e que por isso vem em último? Com efeito, os axiomas são fundamentalmente universais, a constituir os princípios de todas as coisas. Logo, que domínio específico a não ser o do filósofo poderá haver para se consagrar ao seu respectivo estudo no que concerne ao verdadeiro e ao falso? Na generalidade, poderá então haver um conhecimento de todas as substâncias, ou mais de um? Se não, um apenas, que tipo de substância há de esta ciência justamente visar? Por outro lado, não se afigura razoável existir uma só ciência para todas as substâncias. É que, assim sendo, não poderia haver uma só ciência demonstrativa para todos os atributos, ao se assumir que toda a ciência demonstrativa, ao visar os atributos essenciais das coisas, se baseia em opiniões comuns. Na verdade, o fato de se estudar os atributos substantivos na sua correlação com o respectivo gênero identifica-se com o domínio específico relativo a essa mesma ciência, a justamente basear-se nessas mesmas opiniões. É que aquilo que precisamente se visa é do domínio de uma ciência, tal como os axiomas, quer em relação à mesma ciência ou a uma diferente, o mesmo valendo para os atributos, sejam eles visados por estas ciências ou por outra destas derivada. Ademais, compreenderá este estudo apenas estas substâncias ou ainda os seus respectivos atributos? Com isto, pretendo sugerir algo tal como um sólido, enquanto tipo de substância, o mesmo aplicando-se às linhas e aos planos. Assim sendo, competirá a um só domínio específico dessa mesma ciência e investigá-los, tanto a eles como ainda aos seus respectivos atributos, em qualquer classe de objetos, em relação aos quais pretendem as matemáticas justamente alguma coisa demonstrar, ou pelo contrário, será uma ciência diferente? Consoante for a mesma, então o conhecimento da substância torna-se-ia de alguma maneira demonstrativo, embora não se afigure existir uma demonstração de o que é. Do mesmo modo, no caso de ser uma ciência diferente, qual será a ciência a investigar os atributos substantivos? Eis, portanto, algo
que será bastante difícil de ser efetivamente respondido. Ademais, estaremos porventura a afirmar que só as substâncias sensíveis existem, ou, além disso, que também as demais? Que ainda só existe um tipo de substância, ou, por outro lado, mais que um, conforme julgam aqueles que citam as formas e os intermédios, que aliás defendem consistirem nos objetos das ciências matemáticas? Em que sentido se poderá conceber as formas, assim conforme se alega, tanto causas como substâncias independentes? Já se disse o suficiente de acordo com o que se afirmou nas discussões anteriores sobre o assunto. Por outro lado, enquanto aqueles se atolam em inúmeras dificuldades, não menos inconsequente será aquela tese a defender existirem certas entidades físicas, além das realidades do firmamento, a consistirem estas também em realidades sensíveis, com a exceção das primeiras, que são eternas, enquanto as segundas, por seu turno, perecíveis. Com efeito, não dizem ou acrescentam coisa alguma, para lá de então haver um homem absoluto, um cavalo ou uma saúde. E segundo isto, preconizam tais entidades, que se assemelham ao que outros reclamam ser deuses, embora com forma humana. Logo, enquanto os segundos nada puderem conceber a não ser homens eternos, os primeiros, por sua vez, apenas tornam as formas em realidades sensíveis eternas. Mais uma vez, se alguém considerar os intermédios, distintos das formas ou das coisas sensíveis, deverá enfrentar inúmeras aporias. Na verdade, ressalta evidente que nesse caso não haverá linhas que não seja obrigatoriamente as ideais ou as sensíveis, assim como o mesmo valerá para cada uma das outras modalidades. Além de, visto a astronomia ser um dos ramos deste tipo de ciência, haver necessariamente de existir um firmamento para lá do firmamento sensível, assim como um sol e uma lua, bem como todos os demais corpos celestes. Todavia, teremos de acreditar em tudo isto? Para mais, de maneira nenhuma será razoável conceber o firmamento como imóvel, ainda que a circunstância de se mover seja absolutamente impossível. O mesmo se verifica com os objetos ópticos e a teoria matemática da harmonia. Também estes, pelos mesmos motivos, não podem existir separadamente dos objetos sensíveis. Isto porque, caso se tratem de objetos intermédios dos sentidos ou sensações, então deverá também, obviamente, haver animais intermédios entre os animais ideais e os animais perecíveis. A falar a verdade, poder-se-ia, eventualmente, levantar a questão relativa a quais os objetos a serem nestas ciências justamente investigados. Com efeito, contanto que se tome como única diferença aquela que se verifica entre a geodesia e a geometria, a saber, que uma apenas está interessada em coisas que podem ser apreendidas, enquanto a outra, por seu turno, apenas visa coisas que não o podem ser. Então, assim, terá de haver uma ciência paralela à medicina, assim como as demais ciências, a ser intermédia entre a medicina ideal e a medicina que todos conhecemos. E, no entanto, como será isso possível? Nesse caso, terá de haver uma modalidade de realidades da saúde que não aquelas sensíveis ou a saúde ideal. Com efeito, nem será verdade que a geodesia se debruce sobre as grandezas sensíveis e perecíveis ao mesmo tempo, uma vez que teria de assim perecer com estas. Mas nem as grandezas sensíveis, nem este nosso firmamento poderão, vez alguma, constituir objeto da astronomia, nessa situação havendo as linhas sensíveis de diferirem daquelas a que se referem os geômetras, uma vez não existir algo de sensível a ser retilíneo ou encurvado
nessa acessão. Do mesmo modo, o círculo toca efetivamente o seu regulador ao longo da linha, e nunca num ponto, como pretendia Protágoras ao refutar os geômetras. Logo, os percursos e as órbitas no nosso firmamento não correspondem aos estudados pelo astrônomo, nem os símbolos usados partilham da mesma natureza dos demais astros. Alguns, porém, alegam que estes assim denominados intermédios entre as formas e os sensíveis realmente existem, não em separado de todo dos sensíveis, mas antes neles próprios, o que, aliás, implicaria despender muito tempo para se considerar em pormenor cada uma destas, ainda que impossíveis, consequências decorrentes dessa tese, apenas bastando observar isto. Com efeito, segundo esta interpretação, não será lógico que tal suceda unicamente assim. É que seria obviamente possível terem as formas de também constar como coisas sensíveis, uma vez que o mesmo argumento vale efetivamente para ambas, o mesmo sucedendo quando se toma dois sólidos, como necessariamente ocupando o mesmo espaço, assim como a circunstância de não poderem as formas ser imóveis, ao se encontrarem presentes nas coisas sensíveis, que então se movem. De uma maneira geral, qual será então a finalidade de se assumir que os intermédios existem realmente, ainda que apenas nas coisas sensíveis? Daqui advirão as mesmas incongruências, tal como antes se verificou, a existência de um firmamento para além deste sensível, embora não em separado e existindo no mesmo lugar, o que, aliás, retunda ainda mais impossível. 3. Nestas condições, será sempre difícil não só indicar a interpretação a ser por nós adotada nas seguintes questões, com vista a se chegar à verdade, mas ainda, no que concerne aos primeiros princípios, a eventualidade de então assumirmos que os gêneros ou os elementos constituintes de cada coisa particular correspondem mais genuinamente aos elementos e aos primeiros princípios das coisas existentes, tal como geralmente se concorda com o fato de os elementos e os primeiros princípios de um discurso corresponderem àquelas coisas a partir das quais se compõe um discurso na sua forma mais simples, e não aquilo que é propriamente denominado pelo termo discurso. Do mesmo modo, no que concerne às proposições geométricas, chamamos elementos aquelas proposições cujas provas se incluem nas provas relativas ao todo ou à maior parte do respectivo remanescente. Por outro lado, no caso dos corpos, tanto aqueles que advogam serem vários, os elementos como aqueles outros, que preconizam ser apenas um, concedem essas coisas, de que se formam e por que se constituem os ditos corpos, como sendo os primeiros princípios. Assim, procedendo Empédocles, ao alegar o fogo, a água e demais coisas, com eles combinadas haverem de constituir os elementos, os quais se encontram presentes nas coisas, e a partir dos quais são as coisas formadas, ainda que se não lhes refira como gêneros de coisas. Além disso, no que diz respeito às demais coisas, caso um homem deseje porventura examinar a natureza física das coisas, observará então algo como, por exemplo, as partes que constituem uma cama e o modo como se combinam no seu conjunto. Assim, apreende ele, por conseguinte, a sua respectiva natureza. Daqui que, ao se julgar, com base nestes argumentos, os primeiros princípios não possam ser os gêneros intrínsecos às coisas. No entanto, sob o prisma que advoga ser, precisamente através das definições que se consegue conhecer cada coisa em particular, assim como deverem os gêneros constituir os primeiros princípios das definições, nesse caso, os gêneros deverão também ser os primeiros princípios das coisas a serem assim definidas. Além disso, se para se obter algum conhecimento científico das coisas há de obtê-lo a partir das espécies,
segundo são as coisas nomeadas, os gêneros serão, consequentemente, os primeiros princípios dessas espécies. De fato, alguns dos que sustentam a unidade e o ser, ou o grande e o exíguo, como elemento das coisas, parecem considerá-los gêneros. Não obstante, não será já, visto isto, possível conceber os primeiros princípios em ambos os sentidos. Com efeito, a descrição da substância é apenas uma, embora a definição segundo os gêneros venha a revelar-se diferente do tratamento a ser atribuído a uma coisa segundo as partes de que é composta. Além disso, consoante se convencione serem efetivamente os gêneros primeiros princípios, no seu sentido mais genuíno, porventura ter-se-á de considerar os gêneros primários como sendo os primeiros princípios, ou antes, como termos finais, individualmente predicados? Esta questão, na realidade, suscita pontos de vista contrários. Na verdade, se os universais são muito mais genuinamente primeiros princípios, a resposta será, obviamente, os mais altos entre os gêneros, visto serem, mediante tudo, efetivamente predicados. Por conseguinte, serão tantos os princípios das coisas quanto os gêneros primários. Do mesmo modo, a unidade e o ser serão ambos primeiros princípios e substâncias, uma vez que são no mais alto grau predicados por todas as coisas. Pelo contrário, a unidade e o ser jamais poderão constar como apenas um gênero das coisas existentes. Isto porque necessariamente existem diferenças entre cada gênero, sendo cada diferença somente uma, sendo, no entanto, impossível que as espécies de um gênero sejam predicadas segundo a diferença específica, ou ainda que o gênero seja predicado sem a respectiva espécie, assim como, caso sejam a unidade e o ser um gênero apenas, não se verificará diferença alguma entre o ser e a unidade. Todavia, caso não sejam gêneros, então nem poderão ser primeiros princípios, ao se presumir serem os gêneros primeiros princípios. Mas, os termos intermédios, uma vez tomados em conjunto, com as diferenças, tornar-se-ão gêneros até a proporção de indivisíveis. E, no entanto, ainda que alguns deles sejam encarados como tais, outros, pelo contrário, não o são. Além disso, as diferenças constam efetivamente muito mais genuinamente, como primeiros princípios, do que os gêneros. Assim como, na eventualidade de serem princípios, se obterá um número ilimitado de princípios, em particular, se conceber o gênero último como princípio. Outro sim, caso a unidade consista realmente e sobretudo num princípio por natureza, se o indivisível é uma unidade, se tudo o que é indivisível o é segundo a quantidade e a qualidade, se o indivisível precede em qualidade o divisível, se os gêneros se tornam divisíveis segundo as espécies, então nesse caso será o predicado mais inferior a uma unidade. É que na realidade, homem nunca será o gênero dos homens enquanto indivíduos. Além disso, no que concerne as coisas a implicarem prioridade e posteridade, o que constituir predicado nas coisas nunca poderá existir sem elas. Pela mesma razão, C2 é o primeiro número, então não poderá haver número algum para além das espécies dos números, nem tampouco figura alguma para além das espécies das figuras. No entanto, caso os gêneros não existam apartados das espécies, raramente tal se verificará em outras situações. É que os gêneros, conforme está estabelecido, verificam-se sobretudo nestas instâncias. No que concerne aos indivisíveis, a saber, as coisas individuais, não existe contrariamente prioridade ou posteridade, mas, em qualquer situação, a implicar o melhor ou o pior, o melhor precede sempre, não havendo, consequentemente, gênero algum nestas ocorrências.
A partir destas observações, afigura-se por conseguinte serem com maior probabilidade os termos predicados dos indivíduos a constituir os primeiros princípios do que os gêneros, embora não seja nada fácil precisar em que sentido se poderá entender constatarem aqueles como princípios. Na verdade, tanto o princípio como a causa deverão existir a parte das coisas de que constituem justamente seu respectivo princípio, a poderem assim existir em separado daquelas. Mas, como se poderia porventura considerar existir uma coisa paralelamente ao indivisível, a menos que se predique universalmente e por relação a todos os termos? Assim sendo, consoante tal constitua motivo suficiente, deveriam, consequentemente, ser os conceitos mais universais, a fim de serem assim concebidos como princípios, razão pela qual os gêneros serão, desse jeito, os princípios. 4. Neste sentido, permanece, porém, uma dificuldade, que é, aliás, a mais complicada, e, no entanto, a que mais necessariamente se impõe entre as demais como merecendo ser investigada, sendo precisamente com ela que o nosso estudo agora se detém. Com efeito, se nada existe para lá das coisas individuais, sendo esta em número ilimitado, como será possível alcançar-se o conhecimento do que é numericamente ilimitado? Na verdade, adquirimos a nossa ciência de todas as coisas apenas mediante conterem elas algo de universal, a saber, alguma propriedade idêntica a sê-lo como tal. Não obstante, caso isso seja essencial, e deva necessariamente haver algo para lá das coisas individuais, tal só poderá ser os gêneros, tanto os mais inferiores como os mais superiores. E contudo, já concluímos tal ser impossível. Ademais, presumindo que, ao se predicar alguma coisa segundo a matéria, existe no seu sentido mais lato algo para lá do todo concreto, caso haja realmente esse algo, então, visto isto, será que tal só poderá existir a parte de todos os concretos, ou a parte de algo que não esse tal, ou a parte em relação a coisa nenhuma? Na eventualidade de nada existir em separado das ditas coisas indivisíveis, isto é, individuais, então nada será inteligível. Tudo será apenas sensível e não haverá conhecimento de coisa alguma, a menos que se assuma ser a percepção, sentido, o conhecimento. Mais uma vez, não haverá coisa alguma eterna ou imóvel, visto as coisas sensíveis serem perecíveis e estarem sempre em movimento, ainda que caso nada seja eterno, a geração se torne mesmo impossível, uma vez que necessariamente terá de haver alguma coisa a tornar-se algo, a saber, para lá do que é gerado, cujo último termo desta série constituirá algo não gerado, isto contanto que se verifique um respectivo fim para a série dada e não possa a geração efetivamente acontecer fora de coisa alguma. Para mais, consoante se verifique geração e movimento, deverá haver também um limite, isto porque movimento algum poderá ser ilimitado, tendo pelo contrário um fim, porquanto aquilo que não pode ser totalmente gerado não poderá começar a ser gerado, porque aquilo que foi gerado deve existir assim que foi gerado. Por conseguinte, se a matéria existe em separado, porque é não gerada, será pelos vistos mais provável haver a substância, a saber, aquilo em que a matéria se torna num determinado tempo, e por isso deveria, consequentemente, existir. Na instância de nenhuma nem outra existirem, nada existirá de todo. No entanto, caso tal seja impossível, então terá necessariamente de haver algo em separado do todo concreto, como modelo ou como forma, de fato. Se porventura aí constar uma certa dificuldade, dirá ela a respeito
a quais são as situações em que deveremos tal presumir e as quais em que não o deveremos. Com efeito, é óbvio que tal não terá de obrigatoriamente suceder com todos os casos, uma vez que não teríamos de supor haver sempre uma casa particular de existir à parte das demais casas. Assim sendo, será uma a substância de todas as coisas? Por exemplo, uma para todos os homens? Tal é, todavia, absurdo. É que todas as coisas cuja essência é uma são apenas uma. Logo, serão muitas diferentes? Tal, contudo, também é incongruente. Mas visto isto, como poderá tornar-se a matéria o respectivo indivíduo dessas coisas, e além disso, como poderá o total concreto ser matéria e forma ao mesmo tempo? Continuando a dificuldade seguinte, bem poderá concernir aos primeiros princípios, consoante sejam apenas um segundo a qualidade. Nenhum deles poderá, todavia, constar como um segundo o número, nem mesmo a ideia de unidade ou do ser. E se assim é, como será possível conhecer sem que se verifique algo de universal? Por outro lado, caso constem numericamente como um, sendo cada um destes princípios um, e de modo nenhum, tal como sucede com os sensíveis, um diferente conforme as diferentes instâncias. Visto, por exemplo, uma sílaba ser sempre a mesma em qualidade, sendo os respectivos princípios sempre os mesmos em qualidade, e apenas nisso, uma vez que diferem efetivamente segundo o número, seus princípios primeiros são apenas um, não nesse sentido, mas antes segundo o número, então jamais coisa alguma existirá, para além dos elementos visto, ou numericamente um, e o individual, em nada diferirem quanto ao significado. Sendo, aliás, isto precisamente o que significamos ao dizer individual, a saber o numericamente um, já que quanto ao universal, com ele aludimos ao que consta como predicável dos indivíduos. Assim sendo, seus elementos da linguagem são limitados quanto ao número, não seria o conjunto de todas as palavras alguma outra coisa, senão esses tais elementos, porquanto não poderia haver, desse modo, dois, nem mais do que dois, da mesma modalidade. Subsiste, contudo, outra dificuldade, em nada menor, que ficou desleixada pelos atuais pensadores e seus predecessores nas suas exposições, a saber, a eventualidade de os princípios das coisas perecíveis e das não perecíveis serem os mesmos ou diferentes. Em todo o caso, consoante sejam os mesmos, como poderão ser umas coisas perecíveis, enquanto outras não perecíveis? E qual a causa disto? Os adeptos de Hesíodo e os demais teólogos defendiam valer apenas aquilo que se lhes afigurava credível, sem que nos tenha deixado qualquer justificação. Concebiam, com efeito, os princípios como deuses, ou uma geração de deuses, alegando que tudo o que não provasse o néctar ou a ambrósia se tornaria mortal, claramente empregando os termos segundo aquilo que para si próprios apenas significavam, embora quanto à real observância de tais causas, as suas explicações estejam muito para lá da nossa compreensão. Com efeito, que seja eventualmente por prazer que os deuses partilham o néctar e a ambrósia não há de, contudo, de modo nenhum, constituir as causas da sua existência. Todavia, se tal consiste na sua razão de ser, como poderão eles, ao buscarem o seu alimento, ser eternos? No entanto, de pouco valerá considerar de boa-fé tais raciocínios falaciosos, ao modo de mitólogos, uma vez que deveremos analisar atentamente os argumentos daqueles que assim pretendem demonstrar as suas afirmações, no que concerne à razão, porque as coisas, ainda que derivadas dos mesmos princípios, são umas naturalmente eternas e outras perecíveis. Portanto, tais pensadores não citam causa alguma e não enunciam nenhuma evidência em apoio das suas alegações, porque não é razoável de todo serem as coisas desse modo. Então, torna-se claro
não poderem as causas e os princípios das coisas ser os mesmos. Ainda assim, aquele que, segundo parece bem, poderia ter falado com alguma consistência sobre isso, a saber, Empédocles, encontra-se na mesma situação. Coloca a quesilha como constituindo um princípio, enquanto causa da corrupção, se bem que a quesilha aparentasse poder gerar todas as coisas com exceção do Uno, já que tudo exceto Deus procede dele. Afirma então: aquilo a partir do qual se gerou o que foi e que será no dever do tempo, as árvores, os homens e as mulheres, os animais, as aves, os peixes que vivem na água e os deuses de longa vida. Tal destaca-se claramente. A parte isto, a saber, que caso não existisse a quesilha nas coisas, todas elas seriam apenas uma, conforme salienta, já que no momento em que se geraram umas com as outras, a quesilha entre as demais despontou derradeira. Assim sendo, daqui se depreende ser Deus, a mais bem-aventurada das criaturas, menos sábio do que as demais, visto efetivamente não conhecer todos os elementos, não possui na verdade em si mesmo quesilha alguma, visto o conhecimento apenas acontecer entre semelhante e semelhante. Pela terra, assim, conforme diz, conhecemos a terra, a água pela água, pelo ar esplêndido o ar, pelo fogo ardente o fogo, pelo amor ainda o amor, e a quesilha pela inexorável quesilha. Não obstante, sendo aliás o cerne da questão, tudo isto se torna claro, a saber, que se pode inferir, a partir desta tese, que a quesilha nunca poderá constituir mais a causa da corrupção do que o é do ser. Do mesmo modo, nem poderá o amor ser a causa do ser, visto ao conjugar várias coisas numa só, causar a destruição de tudo o mais. Além disso, não enuncia qualquer causa inerente ao próprio processo da mudança, afora o fato de assim acontecer por natureza. E porém sempre que a quesilha, ao submeter os grandes entre os membros, proliferou em orgulho, com o desenrolar do tempo, logo o indigitando por meio de um juramento. Tal como se tratasse de algo a mudar por necessidade, ainda que não indique causa alguma dessa necessidade. Contudo, grande parte desta teoria revela-se de certo modo consistente, embora não represente algumas coisas como perecíveis e outras como não perecíveis. Torna efetivamente tudo perecível, com exceção dos elementos. Todavia, a dificuldade a ser agora nomeada resume-se à ocorrência da razão, devido à qual algumas coisas são perecíveis, enquanto outras o não são, contanto que sejam originadas a partir dos primeiros princípios. Por conseguinte, as presentes observações são suficientes para demonstrar não poderem os princípios ser os mesmos, residindo a dificuldade, no caso de serem diferentes, na eventualidade de serem também concebidos ora como perecíveis, ora como não perecíveis. De fato, se realmente são perecíveis, redundará obviamente necessário também terem origem em algo, uma vez que todas as coisas sucedem corromper-se segundo aquilo a que devem a sua existência. Daqui se infere haverem então de existir outros princípios a preceder os primeiros princípios. No entanto, tal é impossível, quer a série pare ou continue até ao infinito. Por conseguinte, como poderão as coisas corruptíveis existir mediante terem os seus princípios sido suprimidos? Por outro lado, caso tais princípios não sejam corruptíveis, por que razão alguns princípios incorruptíveis geram coisas corruptíveis, enquanto outros coisas incorruptíveis? De fato, tudo isto é inconsequente, sendo impossível e, devido a isso, exigindo maior elucidação. Além do mais,
em situação alguma se terá podido advogar dois princípios diferentes. E por outro lado, preconizam, não obstante, aqueles os mesmos princípios para todas as coisas. No entanto, tendem a desfazer-se daquela dificuldade que antes levantamos, na medida em que a consideram insignificante. Na realidade, a questão mais difícil de se investigar, além de ser a mais importante com vista ao conhecimento da verdade, consiste em saber se o ser e a unidade são realmente substâncias das coisas existentes, não podendo cada uma delas ser senão ser e unidade respectiva, ou, por outro lado, em se investigar ainda mais, no sentido de se saber o que o ser e a unidade são exatamente, existindo necessariamente para lá deles uma outra natureza a eles subjacente. Alguns advogam a primeira opção, enquanto outros, por seu turno, a segunda, acerca da natureza do ser e da unidade. Na verdade, Platão e os pitagóricos preconizam não serem o ser ou a unidade nada mais senão aquilo que justamente são, tal sendo a sua natureza, havendo a sua essência de se resumir ao simples ser e unidade. E, no entanto, os que se debruçam sobre a física, como Empédocles, concebem a unidade ao reduzi-la a qualquer coisa de, a bem dizer, mais inteligível, uma vez afigurar-se e entender aquele por amor à unidade, havendo este, de qualquer modo, de ser a causa da unidade em todas as coisas. Outros, por sua vez, identificam o fogo, enquanto outros o ar, com esta unidade em ser, de que as coisas se formam e nelas se geraram. Para mais, estes também sustentam a mesma convicção, ainda que produzam mais elementos, visto verem-se constrangidos a identificar a unidade e o ser como todos os princípios que advogam. Daqui se depreende que, a menos que se presuma de alguma maneira consistirem a unidade e o ser em substâncias, nenhuma denominação universal poderá ser substância. Com efeito, a unidade e o ser constituem os mais universais de entre os termos. Caso não haja unidade absoluta, ou ser absoluto, nenhum outro conceito poderá existir em separado dos justamente denominados particulares. Na eventualidade de não serem substância, torna-se evidente também o número não poder existir como propriedade em separado das coisas, visto o número ser uma unidade e a unidade ser apenas uma qualidade particular de um. Por outro lado, consoante se verifique tanto a unidade absoluta como o ser, a sua substância deverá ser a unidade e o ser, porquanto nenhum outro termo poderá efetivamente ser predicado como universal da unidade do ser, apenas o sendo estes. Mais uma vez, se porventura existe o ser absoluto e a unidade absoluta, será sempre difícil descortinar alguma coisa mais além deles. Com isso pretendo eu dizer a ocorrência de poderem as coisas ser mais do que uma. Com efeito, quanto àquilo que é outra coisa que não ela própria, na realidade não o é, conforme o argumento de Parmênides. Assim demonstra, por se inferir todas as coisas como uma, a saber, o ser. Em ambos os casos, subsiste, contudo, uma dificuldade. É que, quer a unidade não seja substância, quer haja uma unidade absoluta, o número jamais poderá ser substância. Já foi anteriormente referido, porque assim sucede. Na eventualidade de não ser a unidade substância, pelo contrário, caso seja, a mesma dificuldade persiste no que concerne o ser. Daqui, se indague, assim sendo, se tal, não é possível a partir do uno. Será que existe outro uno? De fato, só poderá ser o não uno, embora todas as coisas apenas sejam uma ou muitas. E cada uma dessas muitas é uma. Ademais, se a unidade absoluta é indivisível, então nada será de acordo com o axioma de Zenão. Com efeito, no que concerne aquilo que não torna uma coisa maior, quando lhe é aduzido ou exígua, sempre que lhe for subtraído, nunca poderá constar como algo existente.
segundo pensa aquele ao conceber inequivocadamente o que existe como grandeza espacial. Mas, caso se trate de uma grandeza espacial, terá ela de ser corpórea, uma vez que o corpóreo existe segundo todas as dimensões, enquanto as demais grandezas, como a linha ou o plano, se forem adicionadas a algo de um certo modo, aumentarão essa coisa, mas se o forem de outro modo, não a aumentarão, além de o ponto ou a unidade não poderem, de modo algum, aumentar, seja o que for. Não obstante, a teoria daquele é incoerente, já que é perfeitamente possível que uma coisa seja de tal maneira indivisível que possa, com toda a legitimidade, ser alegada a refutar a sua tese. Tal coisa, aliás, sempre que for adicionada, aumentará uma coisa em número e não em tamanho. Ainda assim, como poderá a grandeza ser formada por uma ou mais coisas indivisíveis? Tal equivale a afirmar-se que uma linha é formada por pontos. No entanto, ainda que a questão se resuma à circunstância de ser o número gerado, segundo afirmam alguns, a partir do próprio uno ou a partir de algo que não seja o uno, deveremos, mesmo assim, inquirir a razão, porque, e como tal coisa a ser assim gerada, haverá então de consistir, ora num número, ora numa grandeza, na ocorrência de o não uno corresponder, em ambos os casos, a uma desigualdade, e por outro lado, ao mesmo princípio físico. Na verdade, não é claro como poderá uma grandeza ser efetivamente gerada tanto a partir do uno e deste princípio, como do número e deste princípio. 5. A partir desta problemática desenvolve-se a questão de averiguar se porventura os números, os corpos, os planos e os pontos são substâncias ou não. A bem dizer, na eventualidade de tal não equivaler à questão relativa ao que o ser é, ou aquela outra relativa ao que são as substâncias das coisas, ficamos à deriva. Efetivamente, tanto as alterações como os movimentos, as relações, as disposições ou as argumentações não parecem realmente apontar no sentido da substância de coisa alguma, sendo pelo contrário, todas elas predicadas em função de um substrato, sem que qualquer delas seja uma coisa definida como tal. Quanto àquelas coisas, a supor-se poderem eventualmente indicar sobretudo a substância, como sucede com a água, a terra, o fogo e o ar, a partir dos quais se formam os ditos corpos compósitos. O respectivo calor, frio e ocorrências similares não passarão de modificações, nem poderão ser substâncias, sendo posto isto unicamente o corpo a submeter-se a tais modificações, a então persistir como algo de real e como modalidade da substância. Mais uma vez, o corpo afigura-se ser verdadeiramente muito menos substância do que o plano menos do que a linha menos do que o ponto ou a unidade. É que é precisamente em função destes que o corpo é definido, havendo aqueles de ser possíveis sem o corpo, ainda que o corpo sem eles não possa ser efetivamente. Esta será, por conseguinte, a razão porque o vulgo e os primeiros especuladores supuseram consistir a substância e o ser no corpo, assim como tudo o mais como modificações do corpo, havendo por isso os primeiros princípios dos corpos de constar como primeiros princípios das coisas existentes, enquanto, por outro lado, os pensadores posteriores, a granjear enorme reputação de sabedoria, supuseram tais serem números, tal como afirmamos, consoante não sejam tais coisas substância. Então, não haverá qualquer substância ou ser, uma vez que não é legítimo que os atributos destas coisas realmente mereçam ser denominados coisas existentes. Por outro lado, na medida em que se assentiu haverem as linhas e os pontos de melhor corresponder às substâncias do que os corpos, ainda que não seja possível ver a que tipos de corpo pertence, uma vez que não podem, consequentemente, existir em corpos sensíveis. Então, não se verificará substância alguma. Mas,
Todas estas linhas aparentam ser divisões do corpo, tanto na largura como em profundidade, ou em comprimento. Qualquer tipo de configuração encontra-se igualmente presente no sólido. Por isso, conforme se diz, se Hermes não está na pedra, então nem a metade do cubo estará no cubo enquanto configuração determinada. Daqui, se posto isto, o plano também não, já que, se qualquer tipo de plano assim se encontrasse, esse tal plano seria aquele a eventualmente definir a metade do cubo. A mesma observação vale para a linha, para o ponto ou para a unidade. Assim sendo, por mais verdadeira que seja a circunstância de ser o corpo substância, na instância de os planos, as linhas, os pontos, o serem ainda mais genuinamente do que o corpo, não sendo estes, por seu turno, substância de modo algum. A questão relativa àquilo em que consiste o ser, bem como a questão respeitante àquilo em que consistem as substâncias das coisas, escapa-nos de todo. Na verdade, em adição ao argumento anterior, ser-que-se-ão conclusões absurdas, com base numa avaliação segundo a geração e a corrupção, visto que uma vez que a substância, que até aí não existia, existe agora, ou, ao ter existido antes, já não existe, tal ter sofrido todas estas modificações, segundo o processo da geração e da corrupção. No entanto, aos pontos, às linhas e aos planos, embora existam efetivamente num tempo determinado, enquanto noutro não ser-lhe-á impossível integrarem-se no processo de eventualmente serem ora gerados, ora corrompidos. Isto porque, sempre que os corpos se conjuguem ou dividam, num determinado momento, quando se conjugam, logo se produz uma superfície, enquanto, noutra ocasião, a saber ao se cindirem, aparecem duas. Por conseguinte, sempre que os corpos se combinarem, tal superfície não pode existir, porquanto deixou de existir de todo. Sempre que se dividirem, verificam-se as superfícies que até aí não tinham existido. O ponto, aliás, indivisível, jamais poderá ser dividido em dois. Logo, caso sejam gerados ou corrompidos, a partir de que coisa foram gerados? Equivalerá isto à questão a versar no presente momento, aquilo que é relativo ao tempo. Também este jamais poderá ser gerado ou corrompido, ainda que se afigure diferente, visto não ser substância. Pela mesma razão, o mesmo se verifica com os pontos, com as linhas e com os planos, uma vez que o argumento é o mesmo. Com efeito, todos eles são igualmente limites ou divisões. 6. Na generalidade, seria de espantar que eventualmente procurássemos outras entidades, além das coisas sensíveis ou dos intermédios, tal como se verifica com as formas, conforme assim julgamos. Com efeito, caso seja precisamente com vista às realidades matemáticas, que elas diferem das coisas neste nosso mundo, ainda que as conjuguem na medida em que constituem uma pluralidade de objetos, semelhantes quanto à forma. Ainda assim, os seus respectivos princípios não poderão, contudo, ser numericamente determinados, tal como se constata com os princípios da linguagem na atualidade, a serem determinados não pelo número, mas antes, segundo a respectiva qualidade, a menos que se isole esta ou aquela sílaba, ou som em particular, visto os princípios destes também serem estabelecidos de acordo com o número, o mesmo valendo para os intermédios, já que quanto à sua especificidade, também se constata uma infinidade de objetos semelhantes na forma. E ainda, mesmo assim, não se verificando outra série de objetos em separá-lo dos sensíveis e das realidades matemáticas, tais como as formas, ao serem assim consideradas, não se verificará, consequentemente, substância alguma, tanto em qualidade como em número. Nem hão de os princípios das coisas ser justamente determinados segundo o número, apenas o sendo em qualidade.
Por conseguinte, se tal se verifica por necessidade, será então necessário que pela mesma razão se visse as formas. Com efeito, se as suas maiores autoridades não conseguem formular tal teoria de maneira mais satisfatória, é precisamente isto que, no entanto, eles procuram expressar, assim como será isto por eles precisamente sustentado, quando as formas são invocadas com base no fato de cada uma delas ser substância, não existindo nenhuma por acidente. Por outro lado, caso consideremos que as formas existem e que os primeiros princípios são apenas um em número, mas não segundo a qualidade, nesse sentido já referimos as consequências algo absurdas a necessariamente advirem de tal situação. Além disso, intimamente relacionada com estas questões, encontra-se a dificuldade relativa a se saber se porventura os elementos existem em potência ou num outro sentido. Na eventualidade de o serem no outro sentido, haverá consequentemente algo anterior aos primeiros princípios. Efetivamente, uma causa potencial é sempre anterior àquela em ato, não necessitando obrigatoriamente a potencial de se tornar em atual. Por outro lado, caso os elementos existam em potência, então possivelmente nada existirá, uma vez que mesmo aquilo que ainda não existe poderá eventualmente existir. Aquilo que não existe poderá vir a existir, e todavia, aquilo que não pode existir jamais poderá vir a existir. Ademais, além dos problemas relativos aos primeiros princípios, deveremos ainda aventar a questão concernente à circunstância de serem universais ou particulares. Conforme assim reiteramos, é que se são porventura universais, não haverá substância alguma, porquanto o termo comum, algum, poderá isolar uma coisa em particular, mas apenas o tipo respectivo, sendo a substância, com efeito, uma coisa individual. No entanto, se o predicado comum for assimilado como uma coisa individual, então Sócrates será várias coisas, ele próprio um homem, um animal, consoante cada predicado, isolar uma determinada coisa particular. São estas, portanto, as consequências que advêm caso os princípios sejam universais. Se forem particulares, logo não universais, jamais poderão ser objeto de conhecimento, uma vez que o conhecimento de todas as coisas é universal. Assim, terão obviamente de existir outros princípios universalmente predicados, a ser anteriores aos primeiros princípios, contanto que nenhum outro conhecimento acerca deles se verifique.